Fala pessoal, Vitor Matheus Sigotti, canal Audio Brasa, hoje falando do segundo disco da Kiai, Kiai 2. Bueno, galera, a Kiai. Como é que eu vou começar a falar da Kiai, velho? A Kiai, grupo de jazz da cidade de Rio Grande, no mais estado do Rio Grande do Sul. Sim, é uma banda que eu tenho a honra de dizer que eu perdi as contas de quantas vezes eu vi ao vivo. Eles são incríveis, são incríveis. Lucas Feia, Dionísio Souza, Marcelo Vaz lançaram um segundo disco, cara. Eu já conhecia que ia fazer bastante tempo quando eles lançaram o primeiro disco deles em 2018, que é auto-intitulado. E eles estavam em formação de quarteto, eles tinham um guitarrista. E, bom, cara, se tu não ouviu esse primeiro disco deles, bicho, tu tem que ouvir. Tu tem que ouvir, porque é uma experiência, assim, transcendente, velho. Um dos melhores discos de jazz que eu vi em muito tempo e assim, é uma porta de entrada perfeita se não tá familiarizado no gênero, assim. É muito acessível, é muito bonito, é um descasso esse primeiro deles, sem brincadeira. E, no ano passado, eles lançaram, já como um trio, lançaram o disco colaborativo junto com o Zudzilla, que inclusive foi a primeira review desse canal, cara. Olha que legal, o Jazzkilla, que facilmente um dos melhores discos de 2019, um disco caralhaçaço, que eu sou apaixonado. E assim, agora 2020, eles lançaram o segundo disco deles, e foi lançado pelo pessoal da Pedra Redonda, que tem lançado muita coisa interessante, se liguem no pessoal da Pedra Redonda. E o primeiro disco deles com essa formação trio, assim, o baixo, bateria e piano. E eu tava super curioso, porque no primeiro disco a guitarra ela dá um tempero bem específico, assim. E, bom, só vi eles com um guitarrista uma vez. Por eu já ter visto eles ao vivo diversas vezes com essa formação, imaginei que não ia ser tanta surpresa assim, mas porque eu meio que eu inferi na minha cabeça que eu ia saber pra onde é que ia seguir a sonoridade deles. O que só me provou errado, né? Porque, bicho, que esse disco me surpreendeu de uma maneira, velho. Me surpreendeu de uma maneira. Então vamos aos poucos, assim. Então, o disco, ele logo de cara abre com o Zamba, que tem o Dionísio, o baixista, sozinho, sozinhão no baixo, criando um ambiente, assim, inacreditavelmente bonito, assim. É uma faixa que ela se desenlancha para ambientes cada vez maiores e mais vastos, assim, e o Marcelo preenchendo todos os espaços com uma profusão de tecla, assim, cara. O Lucas mandando ver na bateria com a mais pura classe. Bicho, é uma coisa de outro mundo, velho. É uma coisa de outro mundo. O... E, cara, por exemplo, por exemplo, na segunda faixa, tal, abre com um solo de percussa do Lucas que deixa assim explícito o talento do cara, assim. Pô, eu sou fã do louco há muito tempo, tá ligado? Mas assim, essa faixa tal, ela vai se encaminhando para um horizonte musical gigante, criado assim pela banda, intercalando sequência de tecla, de harmonia vocal, assim, uma coisa gigante, uma coisa poderosíssima. Tipo, o disco todo, essa imagem visual de areia e deserto e cara, é um som assim, tu consegue se imaginar numa caravana, num deserto infinito, assim, um lance meio, 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 meio Duna, né? Vai que eu tô lendo essa parada aí. Um lance meio Duna. Assim, tu consegue ver, assim, que tu tem que se proteger dos vermes da areia, tá ligado? É uma coisa muito intensa, uma coisa muito doida. E, assim, pro meio da faixa, tem uns momentos que, por exemplo, que fica só a bateria e baixo, que é completamente brutal, velho. Tu começa a ver, assim, Cara, os caras da KL eles estão num outro nível de domínio do instrumento, tá ligado? É fora de série. E, e tem uns pedaços com uns vocais meio abstratos, meio malucos, mas eu vou voltar nesse tópico daqui a pouco. Pelo meio do disco tu tem a faixa Pelo meio do disco tem a música Reflexos Harmônicos, que já mostra assim, o poder do Dionísio no controle do baixo, cara. O cara explora toda a extensão do instrumento, tá ligado? É uma coisa assim incrível, velho. Ele toca com um baixo elétrico jazz bass, sabe? Cara, o que ele consegue tirar daquele baixo elétrico, meu, é inacreditável, velho. E a faixa é toda, assim, funciona. Assim, e o disco inteiro tem essa parada, meu, de ter
Tipo, é uma parada que funciona muito, meu. O Lucas parece que tá cantando com a bateria. O Marcelo é completamente gênio, assim, cientista, botando o bagulho, assim, nas teclas. E mais pro final, tu tem duas faixas que meio que parece ser a mesma, que é Ardep Ardoner e Improflow. Assim, a Ardep Ardoner é quase um interlúdio, assim, que é uma faixa de 5 minutos num álbum que as faixas têm toda entre 14 e 13 minutos. E é uma faixa mais abstrata, mais doido, o Marcelo usando distorção nas teclas, assim. O Lucas carregando a bateria num estilão meio hard bop, umas horas, assim. E no fim, e no final entra, tipo, uns trechos vocais distorcidos e fica uma viagem, velho. E ela logo emenda pra Improflow, que daí, tipo, que tem uns timbres muito doidos de teclado. Uma coisa meio futurista, assim. E assim, essas duas faixas são os momentos mais doidos, assim, do disco, assim, é uma brisa, assim. E em determinado momento rola de novo aqueles trechos vocais mais rápidos e mais abstratos e que tipo, parece uma coisa super estranha no primeiro momento, mas que, tipo, é uma experiência, uma parada super poderosa, assim. E assim, eu lembro de... Uma vez eu conversei com eles depois do show, tipo, qual é que era das piras dos vocais, até tinha uma explicação, assim, dos porquês eles fazem isso ao vivo bastante. Tinha uma explicação para isso aí, mas isso é um tópico para algum dia que eu entrevistar eles. Inclusive, fica aí o convite. Vamos, eu quase consegui uma entrevista com eles ano passado, mas estamos aí, vamos acertar essa parada. O e assim, detalhe. Para quem tem problema com barulho de lixa, em algum momento aparece tipo um barulho de lixa, assim. Eu me arrepiou assim as costas. Mas isso é de boa, isso é de boa. Mas voltando, assim, esse final aí, cara, ele dá mais dois, mais experimental, ele dá uma parada assim, que fecha bem certinho qual é que foi a experiência, assim. É muito intenso, é muito doido. E assim, não é um disco tão acessível quanto o primeiro deles, mas tá longe de ser um disco hermético, tá longe de ser um disco que só funciona se tu for um nerdão do jazz, assim. Não, ele é um disco de sonzeira atrás de sonzeira, tu vê, assim, músicos de altíssima categoria fazendo música muito foda. Assim, é tu se sentir um caleidoscópio numa paisagem que se estende até muito além do que tua visão alcança, assim, cara. É uma experiência intensa, cara. É uma viagem intensa e turbulenta na caravana sonora que a Kiai te convida para participar com eles. Bicho, é um dos melhores discos que eu ouvi esse ano, sem brincadeira nenhuma. Sem brincadeira nenhuma. Tem que ouvir. Tem que ouvir. Parabéns pra galera da Kiai, da Pedra Redonda aí, porque lançaram uma pérola. Então, a galera, minha nota é um 9. Então, aproveitem aí, pessoal. Mantenham-se em casa se possível. Aproveitem, vamos estar lançando coisa nova no canal, então estejam atentos. É isso aí, um forte abraço e é nóis.